Olá, boa noite. Você que está aqui nos ouvindo na Mortgage Exposed, eu quero dizer que essa aqui é mais uma edição do nosso programa para aqueles que querem saber de tudo sobre mortgage. E eu estou aqui com a minha convidada, Eliana Pazini. Eliana, apresenta um pouquinho Tudo aí, bem? fala de você, tudo bom? Deixa o pessoal saber quem é Tudo você. bom, Sandra, eu sou contadora, tenho um escritório em Fall River, o nome do escritório é CSP Innovation. Nós já estamos aqui na cidade há 11 anos, né? Trabalhamos aí com a comunidade brasileira, comunidade hispana, temos muito portugueses aqui também no nosso escritório. Na verdade, assim, a comunidade de imigrantes no geral, a gente atende essa comunidade, né, que é muito carente de informação, sabe, Sandro? Então, a Verdade. gente observou isso e por isso que a gente resolveu abrir o nosso escritório aqui na região, tá? Então, a gente faz esse trabalho aqui. Fazemos abertura de empresa, damos assessoria na parte de impostos, fazemos folha de pagamento também, preenchemos documento para imigração, damos um suporte geral para o cliente. Perfeito. E aqui quem vos fala é o Sandro Pancini, eu sou Mortgage Loan Officer na New Fed Mortgage. Eu trabalho tanto com loans comerciais e loans residenciais e trabalhamos com todo tipo de programa do governo, loans não convencionais também. Trabalhamos com IT Number, então você aí que tem IT Number ou então self-employed, eu tenho a documentação, não importa, com certeza nós temos aqui um programa para você poder comprar sua casa. Bem, Eliana, uma das Hum. coisas que os nossos clientes têm perguntado bastante, eu tenho estado nesse bate-papo, mais uma vez, obrigado por você ter aceito o meu convite de estar aqui com a gente no Mortgage Exposed, um canal que as pessoas podem estar aí fazendo perguntas. Então, você que está nos ouvindo agora, quiser fazer uma pergunta aí para a Eliana ou quiser fazer uma pergunta aqui para mim, para o Sandro, é só você deixar aí a sua pergunta e a gente responde a sua pergunta no ar, tá? Mas uma das coisas que as pessoas estão perguntando, Eliana, e outros convidados a gente tem discutido bastante, mas ainda continuam perguntando, é sobre a questão do imposto de renda. O governo parece que ele deu uma extensão para as pessoas poderem fazer os seus impostos um pouco mais para frente, mas a pergunta que fica também é, nós podemos fazer o imposto também agora ou só podemos fazer o imposto depois dessa quarentena? Essa é a pergunta. Olha, Sandro, a gente indica que as pessoas continuem fazendo seus impostos normalmente, tá? Embora a gente aí tá nessa quarentena, mas, por exemplo, eu aqui estou trabalhando internamente, nós estamos usando aí da tecnologia, onde nós recebemos os documentos por e-mail, por text message, onde as pessoas tiram foto dos seus documentos e nos enviam. Algumas pessoas mandam pelo correio, né, aquelas que não têm acesso à tecnologia, e nós fazemos a declaração e fazemos o fechamento pelo telefone, né? Então, é pego a aprovação do cliente. Eu passo todos os steps da declaração, converso com o cliente e, mediante a aprovação do cliente, é que eu envio a declaração. Então, assim, não está tendo, lógico, tem pessoas que preferem fazer pessoalmente, não é? A Uhum. pessoa fica mais confortável. Então, essas pessoas, elas estão marcando seus horários para mais para frente. Mas também esse mais para frente não é lá para julho, não. As pessoas estão marcando para o começo de maio. Eu tenho Brasileiro incentivado gosta de muito. deixar para a última hora, né, Eliana? Não, tem sempre aqueles, né, que gostam de deixar para o último minuto, mas eu tenho incentivado muito meus clientes, Sandro, a não deixar para depois. Por quê? Essa parte mais importante na verdade, por que o governo deu essa extensão, né? Vamos entender isso. O governo deu essa extensão
para que as pessoas que foram afetadas, né, por essa situação, que estão doentes, que não estão podendo se locomover realmente, tivesse mais tempo para poder fazer o seu táxi, né? Então, isso é um ponto. Agora, as pessoas que têm condições de fazer, elas devem fazer, para que elas tenham um tempo maior para se programar para efetuar os seus pagamentos. O governo ele deu uma extensão para envio e para pagamento dos táxis. Então, se a pessoa faz o táxi agora, ela tem aí 4 meses para ela poder pagar esse táxi sem penalidade. Olha que coisa interessante, né? Isso é muito bom, porque a pessoa tem um tempinho aí para efetuar esse pagamento em parcelas e sem juros e sem pênalti. Então, a ideia é essa. Eu tenho incentivado muito os meus clientes a fazerem agora os táxis, tá? E fora isso, também tem a questão de que aqueles que têm refund, esse dinheirinho é bem-vindo, né, Sandro? Eu estava pensando nisso, já era a minha próxima pergunta, e era exatamente isso daí. Quem na verdade, tem para receber dinheiro de volta, eu acho que quanto mais cedo poder fazer os seus impostos, mais rápido vai chegar esse dinheirinho de volta, não é não, Eliane? E ainda mais nesse momento super importante, receber aí o refund do governo. Fala um pouquinho sobre isso. Então, o pessoal, muitos já fizeram, né? As pessoas que têm refund, geralmente elas costumam fazer já em fevereiro os seus táxis, não é? Que elas querem receber logo o seu dinheiro. Mas tem muitas ainda que não fizeram. Então, a gente está aconselhando essas pessoas a fazerem, porque o governo está trabalhando para liberar esse refund mais rápido. Então, aí, em uma semana, 2 semanas, as pessoas estão recebendo seus refunds. Com exceção de algumas situações, lógico, às vezes a pessoa deixa de mandar um documento, o governo federal principalmente pede ainda o formulário do Health Insurance, então às vezes a pessoa vem fazer o táxi, ou manda a documentação, esquece de mandar esse documento, ou porque não recebeu o documento do Health Insurance, né, do Mass Health no caso, ou de outra empresa que regula o seguro, e aí a pessoa precisa solicitar esse documento para a gente poder completar o táxi. Então, às vezes demora um pouquinho para a pessoa receber o refund por essa questão, mas a maioria está recebendo rápido o seu refund, tanto do governo federal quanto do governo estadual, tá? Então, isso é muito interessante, porque é um dinheiro bem-vindo, não é? Com certeza. Inclusive, quem está se preparando também já para poder comprar sua casa própria, e nós já trabalhamos com alguns clientes em comum, né, Eliana? É muito importante deixar claro que uma das coisas que, quando nós estamos fazendo loans que são subsidiados pelo governo, é em questão do transcript, que demora aí aproximadamente 4 a 6 semanas para poder estar disponíveis, para a gente poder consultar que o pagamento foi efetuado, o imposto foi recebido pelo IRS e já foi contabilizado. Então, essa é uma oportunidade que, principalmente aí para os que são self-employed, eles poderem pegar e fazerem o mais rápido possível, se é que eles estão dependendo aí dos impostos para comprar a casa, principalmente do imposto de 2019. Eu costumo dizer que se você tem, por exemplo, um imposto que foi feito aí em 2017, que foi um pouco mais fraco, e agora você está com um imposto bem melhor, é um imposto mais alto, com certeza, o quanto antes você fizer, isso vai te dar uma qualificação melhor também para você comprar sua casa. Então, acho que um dos benefícios que nós colocamos aí, né, o imposto de renda nos Estados Unidos, quais são os benefícios de fazê-lo agora? Essa foi a nossa pergunta lá na chamada. Além de você poder receber a sua restituição mais cedo, você tem a oportunidade também de ter o seu transcript disponível mais cedo para você poder comprar sua casa. Também, isso é um outro item importante, né, Sandro, que a gente sabe que quando a pessoa está nesse processo, precisa ter realmente os táxis dos últimos 2 anos.
E como você disse, esse táxi tem que prover do IRS, e aí demora um pouquinho realmente. Então, é importante que a pessoa faça para que, se ela estiver nesse processo, ela tenha todas as documentações necessárias. Além disso, também, Sandro, tem outro fator importante agora, com essa questão dos créditos que o governo está liberando para as pessoas, né? Essa injeção que o governo está dando na economia para realmente manter essa economia equilibrada, apesar dessa situação complicada, não é? Então, o governo está injetando aí na faixa de 2 trilhões de dólares. É um dinheirinho bom, né? Isso Para vai poder dar, vai segurar. fazer algo na economia, com certeza. Não, ele está injetando esse dinheiro para realmente segurar a economia, e aí ele está oferecendo realmente muitos créditos. Então, um dos créditos aí é o Stimulate Check, que muitas pessoas irão receber dentro de 3 a 4 semanas esse chequinho, tá? E como que é feito o cálculo desse cheque? Como que o governo sabe se a pessoa qualifica ou não? Através da declaração de imposto de renda. Então, se a pessoa não mandou ainda o 2019, a pessoa tem que ter pelo menos o 2018 feito, porque o governo vai se basear por esses 2 anos, tá? Então, quem não fez o 2019 e não fez o 2018, tem que fazer. Porque se o governo não tiver essa base de dados, ele não vai conseguir realmente emitir esse crédito para o taxpayer. Isso é uma Isso é muito pergunta que eu também tinha, Eliana, e algumas pessoas já andaram perguntando também, e eu não tinha como responder, né, até porque é da sua área. A pessoa só vai receber esse cheque se ela fizer o imposto de 2019 ou o fato dela ter feito 2018, ela já automaticamente está para receber esse cheque do governo. Você tem essa informação? A pessoa precisa mesmo fazer o 19 ou não? Fala isso para gente. Não, não precisa ter o 19, mas tem que ter o 18, tá? Então, o governo ele vai procurar na base de dados. A pessoa não fez o 19, ele vai buscar o ano anterior, que é o 2018. Agora, se não tiver feito o 2018, aí corre para fazer, porque aí realmente vai ficar pendente de informação, tá? Então, esses são os 2 anos que o governo vai checar. Se não tiver um, tem que ter o outro. Tá, senão não recebe esse chequinho aí. Tá certo. Senão não recebe esse chequinho. Outra coisa também, Sandro, interessante é que as pessoas estão um pouco desanimadas que tem IT number, né? Porque foi agora realmente anunciado que somente as pessoas com Social Security que qualificam para receber esse crédito. Não é mais é igual você estava falando na sua última live segunda-feira, né? Eu achei muito interessante essa parte. As pessoas elas têm que estar preparadas, né, Sandro? Então, o que acontece? A pessoa ela não qualifica agora para esse crédito, mas ela pode qualificar para algum outro crédito que possa vir, porque o governo está soltando várias medidas, né, de incentivo e de ajuda para a população. Então, a gente não sabe. Inclusive, está havendo uma discussão muito grande em cima disso, porque há dezenas, milhões de imigrantes que fazem táxi e não têm social. Né? Então, a Nacional Associação de Imigrantes está em discussão aí, embora o Senado tenha aprovado que somente quem tem social tenha direito a esse crédito. Mas essa discussão ainda está acontecendo. Então, a gente pode ser que possa acontecer alguma coisa, não é? Possa ter algum benefício, por que não? De repente, a gente não sabe, né? Ou uma questão também de você estar preparado, que nem você disse. Há financiamentos agora para quem tem IT number, né? Financiamentos de casa. Então, o taxi é importante, não é, Sandro? Você Sim, pode falar melhor que eu. Uma das coisas que, principalmente quem tem IT number, é muito bom lembrar que nós temos o programa de imóveis, você pode comprar uma casa com IT number,
Quanto melhor for o seu imposto de renda, isso vai te dar uma qualificação melhor também para você poder comprar a sua casa. E precisamos que ele seja feito o mais rápido possível. Por quê? Veja bem, é importante lembrar que nós estamos passando por esse momento difícil agora, coisa que daqui um mês, 2 meses, nós já vamos estar aí num outro cenário, num outro patamar. E o comércio vai continuar, vai funcionar de novo. O mercado vai voltar a funcionar. E aí o que vai acontecer? Nós vamos encontrar casas com bons valores, nós vamos encontrar bons juros, que o governo vai estar aí ajudando para poder aquecer o mercado. E não adianta nada, por exemplo, você também estar com bom crédito, mas não ter feito o seu imposto de renda. Porque se você não tem imposto de renda e a gente não tem essa informação, e é claro, né, Eliana, isso acontece pelo menos todos os anos no mês de abril, quando as pessoas deixam para fazer no último dia, aí é uma loucura, aí às vezes tem alguma coisa que a gente precisa pedir uma extensão, e aí você não tem na hora, e isso pode às vezes causar aí até a perda da casa dos seus sonhos, a casa que você queria que está ali, entendeu? Você quer dar uma oferta nessa casa, e o fato de você não ter o seu imposto feito, isso pode comprometer essa casa com certeza. E agora, né, Eliana, é um bom momento porque não tem tanta gente assim no escritório para poder fazer os seus impostos e você tá... Me fala um pouquinho em relação ao seu escritório. As pessoas podem mandar a sua folha de pagamento, ela pode mandar o seu extrato bancário, pode mandar o seu W2, ou para quem é pelo e-mail, eletronicamente. Como é que está funcionando essa questão aí? Nós estamos recebendo, Sandro, por e-mail os documentos, né? Nós estamos recebendo por text message também, porque algumas pessoas tiram foto e mandam os documentos por text message. A gente tem um sistema que recebe fotos por text message. Até pelo WhatsApp também nós estamos trabalhando, recebendo documentação. A gente está tentando facilitar a vida do cliente, né, Sandra? Então, a gente está usando todos os meios possíveis de tecnologia para receber essa documentação. Ou até pelo correio mesmo, como eu falei para você. Tem pessoas que preferem, né? Porque não tem assim, não se sente confortável com essa tecnologia. Então, pode mandar pelo correio também, não tem problema, tá? Então, eu acho que não há dificuldade hoje em dia para se comunicar e para receber informação, não é? É verdade. Eu faço táxi de clientes de outros estados, eu tenho cliente na Califórnia, eu tenho cliente na Flórida, eu tenho cliente no Texas, e eu faço táxi deles todos os anos, onde eu recebo a documentação e faço o fechamento pelo telefone. Então, é super tranquilo, não é? Então, na Eu acho verdade, que não mudou nada para você, né, Eliana? Essa questão de as pessoas terem que ficar em casa e mandar aí os seus impostos para serem feitos pelo computador, isso para você, você já está preparado, então já faz tempo, né? estamos, graças a Deus, Sandro, eu vou dizer para você que a gente está trabalhando normalmente, estamos trabalhando até numa carga um pouquinho pesada aí para quem está de quarentena, né? Eu até pensei, poxa, vou ter um tempinho para descansar, não estou tendo, porque realmente nós estamos trabalhando até 9 horas da noite, 10 horas da noite, porque os clientes estão mandando os documentos e a gente está também fazendo muita pesquisa, porque, como eu falei para você, como o governo está soltando muitas medidas, a gente tenta se atualizar o máximo que pode para poder ajudar nosso cliente, não é? Certo. Então, tem vários loans aí também que o governo está liberando para small business, para poder realmente incentivar as empresas a manter os funcionários trabalhando, não é? Então, foi liberado ontem, aprovado ontem, inclusive, 2 tipos de loans, um de 10 mil, que é para questão emergencial, para quem tem que pagar aluguel, a mortgage, a parte de utilities, não é? E até mesmo para pagar também o sick leave, né, e o family leave, que é a questão da pessoa estar realmente infectada e ter que ficar afastada, né?
Então, o governo está dando esse incentivo para a empresa, onde ele está cobrindo até 100% do custo da empresa com esses funcionários. Isso é muito interessante. Uau, é Tá? muito Então, importante, então, muito importante as pessoas ligarem para você. Então, você que está ouvindo aí agora e você tem dúvida em relação a esses incentivos que o governo está oferecendo, anota aí o telefone da Eliana Pazini, 508-536-9495. Liga para ela, pergunta, ou então pode fazer perguntas aqui online também, a gente vai estar respondendo para você. É uma oportunidade que você tem para saber aí quais são os benefícios que você pode receber do governo. Bem, Eliana, uma das coisas que tem muito me preocupado também com os nossos clientes é o pessoal aí, e eu acho que foi muito boa a sua palavra, porque tem muita gente querendo dizer, poxa, então eu não preciso pagar o aluguel, ou então eu não preciso pagar o meu mortgage, né? Eu não preciso pagar isso, eu não preciso pagar aquilo. É importante lembrar o que você acabou de dizer aí, por exemplo, uma pessoa que é self-employed e ele tem lá o mortgage dele para pagar, às vezes ele tem até mesmo uma casa já de investimento, onde ele recolhe os seus aluguéis, e ele tem a sua empresa, tem os seus funcionários, e por alguma forma ele também, como empresário, está passando uma certa dificuldade para poder manter o seu negócio. Ou seja, entre ele pegar, pelo que eu estou entendendo, entre ele pegar e dizer para um banco que ele não tem condição de pagar o seu mortgage, né, de querer aproveitar aí para um perdão, de você não precisar pagar multa, que é algo que nós não sabemos ainda se isso vai afetar ou não o credit report dele, nós não temos ainda nenhuma informação nesse sentido, porque a informação que temos é de que vai poder ser estendido dependendo da situação, se ele foi afetado, e aí é particular ele com o banco ou o service, aquele que recolhe dele o seu mortgage. Mas veja bem, essa informação que você deu é muito importante, porque entre eu escolher, eu como empresário, um self-employed, entre eu escolher tentar negociar com o banco para que eu não pague o meu mortgage, eu posso pegar e trabalhar, por exemplo, com o banco em relação à minha empresa para poder cobrir os meus custos da empresa, né? E assim eu não precisar ter que ficar aí sem conseguir pagar o meu mortgage. Eu acho que é até uma escolha inteligente, né? Você não deixa de pagar e você pega um benefício que tá sendo disponível. Fala um pouquinho mais sobre isso, foi muito importante. É a primeira vez, eu quero que vocês saibam, é a primeira vez que eu estou conversando sobre esse assunto. Achei muito interessante você trazê-lo, Eliana. Foi assim, abriu a mente de quem estava pensando aí em não pagar o mortgage, em não pagar o cartão de crédito, não pagar as contas, né, do business e ter esse perdão, mas sem saber o que podia acontecer. E tá, você como uma resposta para a gente que o self-employed pode pegar esse dinheiro. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Então, o governo está realmente injetando esse dinheiro na economia, Sandro, justamente para evitar esse tipo de coisa. Então, o que está acontecendo? O governo liberou, foi aprovado ontem, essa notícia é bem fresquinha mesmo. Uau. Foi aprovado ontem 2 tipos de empréstimos, tá? Então, esse é um empréstimo emergencial, onde o governo libera já $10 mil antecipadamente, preenche a aplicação e a liberação desses 10 mil é feita em 3 dias. Uau. Mesmo se a aplicação não for aprovada, é um empréstimo emergencial, como diz o nome, tá? E aí tem que ser preenchida a aplicação e precisa também da declaração, como eu falei, de 2018. A importância, novamente, da declaração. Esse empréstimo, ele tem que ser utilizado para pagar o quê? Ou a folha de pagamento, ou, no caso, aluguel, o mortgage, os utilities, né? Quem qualifica para esse empréstimo? Uma empresa de até 500 funcionários, um independente contractor, que você acabou de falar, no caso seria um self-employed, né? Se qualifica
E uma pessoa que tem uma DBA, mesmo que não tenha empregados, também qualifica, que no caso a gente chama de sole proprietor, Uhum. tá? Então, essas pessoas qualificam para esse empréstimo emergencial. Tem um outro empréstimo também que o governo está chamando de Paycheck Protection. Esse outro empréstimo, ele, embora tenha esse nome, porque ele é mais focado para proteção mesmo da folha de pagamento, para tentar incentivar as empresas a manter a folha de pagamento nesse período que o governo considera que até julho isso vai estar sendo recuperado, não é? Uhum. Então, esse empréstimo, a empresa pode ter até cobrir até 2 meses e meio da folha de pagamento. Tá? É Uau! baseado, exatamente, 2 meses e meio. O cálculo é baseado exatamente na folha de pagamento da empresa. E Tá? esse, Então, e também esse empréstimo, ele também vai ser, ele vai ter que devolver para o banco, vai ter que devolver para o governo, ou ele é que nem aqueles outros 10 mil que você não precisa devolver? Você tem o essa 10 informação? mil, exatamente. O 10 mil inicial, que é dado como advent, ele não precisa ser devolvido, tá? Mesmo que a aplicação não for ser aprovada, como eu falei inicialmente. Ele não precisa ser pago de volta. Só que esse outro empréstimo, o que que acontece? Ele é um empréstimo que vai ser facilitado na questão de papelada, não precisa ter a garantia dos shareholders, não precisa ter um colateral, tá? Os juros, ele não vai, olha essa parte que é interessante, os juros não vai exceder a 4% ao ano, tá? Uau! Esses juros é um juros de um mortgage, não é? Com Nunca você vai, certeza. é muito difícil, você nunca vai encontrar Você não um pega esses empréstimo. juros para a empresa nunca, é? Exatamente, se até um cartão de crédito aí é 12% ao ano, não é? É verdade. E a parte interessante também, se você conseguir pagar em um ano, você paga sem juros, tá? Uau! Você paga sem penalidade se você conseguir pagar em um ano. A outra parte interessante também é que você pode e deve, se esse empréstimo for comprovadamente utilizado para custos da folha de pagamento, tá? Esse empréstimo pode ser solicitado para o lender, né? O perdão dele. Só que aí não quer dizer que o lender vai aprovar, mas você, como aplicante, depois que você obtiver o empréstimo, você tem até 90 dias para você se justificar com o seu lender e pedir realmente o perdão desse empréstimo, tá? E aí o lender vai avaliar a sua justificativa e pode ou não ser aprovada, tá? Então isso também é muito interessante, Sandra. Então, o governo está dando aí oportunidades para as pessoas realmente continuarem mantendo as suas obrigações em dia, tá? É isso que eu posso dizer para você. Então, essa situação de, vamos deixar de pagar nossas contas, eu acho que não é uma boa ideia, tá? É Porque isso verdade. vai virar uma bola de neve. Agora, a pergunta que vale aí, a pergunta da galinha dos ovos de ouro. Essa é uma pergunta muito importante, que eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão estar aí curiosos de saber. Você, para quem não conseguir fazer esse pedido, para quem não sabe a maneira como pedir esse empréstimo, isso é algo que você é um serviço que você vai poder, por exemplo, estar oferecendo para os clientes, aqueles que não fazem a mínima ideia de como correr atrás desse tipo de serviço. Fala um pouquinho para a gente aí, Eliana. Eu Estamos peguei fazendo. você, eu peguei você a queima-roupa agora, né? A gente não estava preparado para isso. Mas eu também não estava nem preparado para ouvir essa declaração toda que você deu aí, que me deixou, a verdade, me deixou muito animado, porque até o presente momento a gente estava aqui pensando, poxa, essas pessoas que vão
deixar de pagar suas contas, vai deixar de pagar cartão de crédito, vai deixar de pagar mortgage, vai deixar de pagar tanta coisa. E aí, do nada, vem o governo com essa grande oportunidade e você acaba falando isso daí. Eu falei, está solucionado o problema. Agora, o outro problema é como fazer isso. Fala pra gente, Liane. Pois é. Isso é a parte também importante, Sandro, porque assim, tá aparecendo um monte de propaganda já tá aparecendo já os oportunistas, não é? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque os órgãos realmente que estão qualificados, né? Na verdade, o órgão qualificador para fazer empréstimo é o SBA, tá? Então você tem que preencher a aplicação no SBA e o SBA ele vai mandar essa aplicação para os bancos que são afiliados a ele, tá? Então, pode ser o Bank of America, o Citizens, tem diversos bancos, né, que pode pegar e aprovar a sua aplicação, tá? Então, esse é o único órgão mais confiável para você fazer a aplicação. Essa aplicação, ela não é fácil de se fazer, no entanto, tem que ser ou um CPA, ou um contador, ou pode ser também um broker, tá? Fazer essa aplicação, tá? Então, exatamente. Então, nós estamos fazendo esse trabalho aqui, a gente está fazendo essa aplicação para os nossos clientes, mas a gente pode abrir também para outras pessoas. Porém, é um pouco complicado, como eu falei, precisa ter toda a informação da empresa, né, ou do self-employed para poder fazer essa aplicação, não é? Para você poder se qualificar. Então, eu diria o seguinte, gente, olha só, você que está aí ouvindo essa entrevista aí com a Eliana, ela acabou de dar uma informação aqui muito importante, porque a gente não sabia até então o que fazer com essas contas que estão chegando, como fazer o pagamento, e ela acabou de dizer aqui para a gente o que vocês viram aí. É hora de pegar e fazer a escolha certa, fazer a escolha inteligente, que é você aproveitar esse benefício do governo, e então pagar as contas e depois você ter aí esse dinheiro perdoado, né? É uma possibilidade de perdão, então ela pode te ajudar a isso. Dá uma ligada para ela, o telefone dela está aí no 508-536-9495, a Eliana vai poder te ajudar. Você que é empresário, você que vai precisar desse dinheiro, aproveita que ela está pegando clientes novos, está abrindo aí uma oportunidade para você, e não deixa de pagar mesmo não a sua conta, porque nós vamos precisar que você tenha o seu crédito em dia, nós vamos precisar que você tenha as suas contas pagas em dia, a fim de que você possa aproveitar até os juros que estão para vir aí, para comprar a casa dos seus sonhos, ou então para comprar uma outra casa, uma segunda casa, né, uma terceira casa, quem sabe. Então, é uma grande oportunidade que você não pode perder pelo fato de não ter, primeiro, informação, né? E agora você está tendo a informação de alguém que trabalha no ramo, alguém que estuda constantemente essas questões, e você está aqui com a oportunidade, Eliana Pazini, 508-536-9495, liga para ela, porque ela vai poder te ajudar aí a fazer esse trabalho, e quem sabe você com certeza não vai precisar. Fala, Eliana, eu estou vendo que você quer falar. Sandra, agora tem uma pergunta para você. Uau! É porque, assim, é interessante isso também, porque que nem, inclusive na segunda-feira, quando eu vi sua live, de manhã teve um cliente que veio aqui, a gente estava conversando sobre, ele trouxe o papel dele do mortgage, e eu até achei os juros dele um pouco alto. Eu até falei para ele, acho bom você procurar alguém para fazer talvez um refinanciamento. A minha pergunta para você é, agora seria um bom momento para isso, Sandro? Porque Olha há só, muitas pessoas também nessa situação. é verdade. Vou responder essa pergunta sua, só quero dar a oportunidade aí ao Clay Silva. Ele está dizendo aí que, não sei se é uma pergunta ou se ele está afirmando, né, que já está definido now o guideline. Eu acho que ele está falando aí sobre o guideline desse empréstimo aí do governo, desses 10 mil dólares e essa questão aí do salário. Mas se de repente ele quiser colocar aí mais alguma coisa, a gente coloca aí a sua informação, Clay.
Obrigado pela sua participação. Mas vamos lá. Eliana, essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque muita gente me ligou. E eles queriam saber, poxa, já baixou os juros e nós estamos agora aí nessa oportunidade, será que dá para refinanciar minha casa? Veja bem, uma das coisas que precisam ficar claros é que os juros que abaixaram nesse exato momento é juros de cartão de crédito, é juros de linhas de crédito, ou seja, juros de empréstimos desse nível, não mortgage. O mortgage, ele é um mercado completamente à parte desse mercado de juros de cartão de crédito, de empréstimos, de linha de crédito, essas coisas assim. Então, num presente momento, isso não foi nenhuma boa coisa para quem queria comprar casa e quem queria fazer um refinanciamento. Por quê? Eu vou dar uma explicação. O que acontece? Quando o governo ele faz essas propostas, quando ele pega e abaixa os juros, e nós sabemos que esse juro vai influenciar lá na frente, o mecanismo ele trabalha em desfavor no começo para quem quer comprar uma casa. Por quê? O banco, quando você vem para mim, por exemplo, você chega, liga para mim, mais uma vez, meu nome é Sandro Pancini, está aí, 857-615-0836, você pode me ligar, pode falar comigo, ou deixar sua pergunta aí aqui no Facebook, a gente vai responder para você online. Quando você me liga, eu faço um pré-approval, eu puxo o seu credit report, a gente vai fazer o seu loan, vai ver qual é o programa que está disponível para você e qual é o melhor programa para você usufruir. Quando nós fazemos isso, aí você aceitou o programa, você procurou um corretor, você achou sua casa, fechamos esse loan, agora você está com a sua casa e você tem um mortgage. Muitas vezes, existem os servidores do mortgage, que pode ser o banco que você comprou sua casa, como pode ser uma outra empresa. Essa empresa, ela compra o direito de servir esse mortgage. Então, ela paga por isso. Geralmente, isso aí gira em torno de 1%, é mais ou menos isso aí do valor do mortgage. Só que essas empresas, elas fazem isso porque elas querem ganhar a oportunidade de cobrar as taxas, né, para poder servir esse loan, para recolher o dinheiro de você. Todo mês ela recebe, aí no momento certo ela manda o cheque do seguro, que é uma vez por ano, no momento certo ela manda o cheque dos impostos, que dependendo da cidade são 2 vezes ou 3 vezes por ano, dependendo da cidade. Então, essa empresa, ela administra o loan, ela comprou o direito de servir esse loan. E quando que ela vai ter dinheiro de volta? Quando que ela vai ter esse dinheiro que ela investiu? Depois de 3 anos. Então, leva, às vezes, 3 a 4 anos para ela estar aí no 0 a 0. O dinheiro que ela colocou, agora ela vai começar a ter lucro desse serviço, depois de 3 anos. Então, veja bem, se você analisar do seguinte ponto, de que uma pessoa, ela acabou de fazer um mortgage recentemente, há uns 6 meses atrás, ou há 1 ano atrás, e ela está com juros altos, e ela ouviu dizer que os juros baixaram, qual é a tendência? Opa, eu vou refinanciar. Então, aquele que está fazendo o serviço, o que ele pensa? Poxa, perdi o meu dinheiro, porque agora esse cliente está refinanciando. Não só isso. Quando ele vai, por exemplo, chegar ao ponto de, se ele vai comprar uma casa, isso também atrapalha agora, porque o banco está falando bem assim, ele vai comprar agora comigo com juros altos, e daqui a uns 3, 4, 5 meses, 6 meses, os juros vão estar mais baixos, ele vai querer comprar, ele vai querer refinanciar. Então, nesse momento que eu falo no calor, né, das incertezas do banco, não é um bom momento de você estar comprando ou refinanciando, mas é um bom momento para você estar se preparando para refinanciar e se preparando para comprar. Isso não quer dizer que você não pode tomar uma decisão e que você já não pode estar trabalhando com ações
a fim de que você possa fazer um refinanciamento. Até porque esses bancos, esses services agora, eles estão tentando segurar esse refinanciamento, porque eles sabem que ele pode refinanciar agora, daqui uns 3, 4 meses, por exemplo, os juros vão baixar mais ainda. O que, que vai acontecer? As pessoas vão refinanciar de novo, porque nós estamos falando de uma dívida de 30 anos, né? Então, tem bancos, por exemplo, agora, os loans que a gente chama de não convencionais, tem bancos que eles estão segurando e falando que eles não vão fazer esses loans, esse tipo de loans agora, porque são loans caros, são loans que os juros deles são caros, e esses servicers, que são essas empresas que elas compram o direito de servir o seu loan, elas não estão interessadas em fazer isso agora. Então, nós não temos muita liquidez no mercado. Então, quando as pessoas viram que os juros lá de cartão de crédito dos empréstimos, eles abaixaram, isso, na verdade, foi um desfavor para a gente que trabalha no mercado imobiliário. Porque nós só vamos sentir esse reflexo desses juros daqui uns meses, daqui uns 2, 3 meses, nós já estamos sentindo esse reflexo. E, gente, os juros, quando eles abaixarem, eles vão ficar aí um bom tempo ainda baixos. Então, nós vamos ter oportunidade. A oportunidade agora é de se preparar. Por exemplo, de chegar até você e fazer um bom imposto de renda. Se o imposto de renda dele de 2018 foi um imposto de renda baixo e o de 2019 foi um bom imposto de renda, então é muito bom que ele já faça esse imposto de renda, porque daqui a 4, 6 semanas é quando nós vamos ter, ou seja, aproximadamente 1 mês e meio, e eu não sei como que o IRS está trabalhando agora, de repente pode levar aí até uns 2 meses para disponibilizar o transcript. Ou seja, se ele se prepara agora, se ele faz o imposto de renda dele agora, se ele já vem puxar o credit report dele agora, e ele já vem trabalhando e se preparando, quando dá essa calma e o banco entender o mercado, e agora podemos fazer aquilo que é a análise de risco. O banco trabalha com risco. Então, a razão pela qual tem muita coisa parada e travada é justamente porque está sendo muito difícil para os investidores fazerem análise de risco. Não tem como ser feita essa análise. Nada do que está acontecendo agora já aconteceu na nossa história, dessa geração que está vivendo hoje. Nada disso aconteceu. Nós já tivemos outras pandemias, nós já tivemos outros momentos aí atrás, mas não foi na nossa geração. Não foi nessa geração onde nós não temos noção de como é lidar e fazer uma análise de risco nesse momento. Por consequência disso, respondendo a sua pergunta, Eliane, eu, com certeza, pergunta dos nossos ouvintes aí, esse para refinanciamento agora não é um bom momento, mas é um bom momento para as pessoas aproveitarem esse incentivo do governo, que você acabou de falar aí, para elas não precisarem ficar sem pagar as suas contas, não precisar ficar sem pagar o cartão de crédito ou pagar o seu mortgage, a fim de que, no momento certo, que eu creio que assim que a gente terminar aí essa quarentena, as coisas vão se normalizar, o mercado vai voltar aí. Cremos que o presidente vai fazer todos os esforços para trazer a economia o mais rápido possível para andar. Então, nesse momento, a gente vai precisar de que você, ouvinte, esteja preparado para fazer o seu refinanciamento e preparado para fazer a sua compra. Respondi a pergunta? Respondeu a pergunta, com certeza. É interessante a gente estar falando sobre isso, porque, igual você falou, essa minha dúvida, com certeza é a dúvida de muitas pessoas, né? Porque eu tenho observado, alguns clientes mandaram os documentos e eu observei que realmente o valor dos juros está alto, né? Há possibilidade de melhoria. Mas é bom saber que, por enquanto, não é o momento, mas esse movimento pode ser breve, né? Esse momento é de preparação. É interessante isso. E eu acho que, realmente, esses recursos que o governo está disponibilizando agora, ele está se voltando, porque a preocupação inicial é manter as pessoas tendo
um dinheiro para poder pagar as suas contas, né? Então, ele está incentivando as empresas a manter seus funcionários, dando créditos de imposto, dando liberação de empréstimo, facilitando esses empréstimos, e eu creio que depois ele vai se voltar para esse mercado imobiliário, para dar uma injeção também no mercado imobiliário. Eu acredito nisso. Porque se ele deixar de lado, vai ter uma queda também, né? Já está. É importante lembrar também, né, Eliana, que o mercado imobiliário nos Estados Unidos é um mercado, é o carro-chefe da economia americana, né? Tudo gira aí em torno do mercado imobiliário. As seguradoras giram em torno do mercado imobiliário. Os bancos, os empréstimos, tudo gira em torno do mercado imobiliário. É o investimento mais seguro que tem. Né? E é bom lembrar também o seguinte, que o nosso presidente, ele vem do mercado imobiliário. Então, ele entende a importância desse mercado para a nação. Ele sabe qual é a força que esse mercado tem para alavancar a economia. Então, eu não tenho dúvidas de que o mercado imobiliário vai ser um dos grandes beneficiários de novo, né? Vamos dizer assim, nós tivemos lá o problema em 2008, mas aquela foi um caso completamente diferente do que está acontecendo aqui agora. Eu tive conversando com outro colega numa outra entrevista, outro bate-papo aqui no Mortgage Exposed, e foi completamente diferente, não tem nada a ver o que nós estamos passando com o que passou naquela época. Até porque o que está acontecendo agora foi muito abrupto, foi assim, muito rápido. E não foi não foi devagar como foi a de 2008, que foi descendo, foi descendo, foi descendo, foi descendo e foi descendo, até que o pessoal falou, né? Agora desceu. Foi bem devagar, mas e foi queda livre, mas foi devagar. Aqui não, aqui foi literalmente assim, questão de dias, o mundo parou. Né? Não foi só os Estados Unidos, foi o mundo inteiro aconteceu nisso daí. Então é algo que nós não estávamos não só preparados, mas é importante lembrar o seguinte, que o que eu vejo na economia é que o presidente, os governantes, o mercado, ele puxou o freio de mão. Mas esse puxar o freio de mão, ele não foi acarretado por um problema que veio se estendendo, como aconteceu o problema de 2008, que foi a bolha daquela época. Ou seja, não tinha nada de errado no mercado. Não tinha nada de errado na economia. As coisas estavam andando muito bem. Então, não era que tinha uma bolha para estourar, não era que tinha um problema que estava a ponto de ser explodido, digamos assim. Nada, pelo contrário, a economia estava andando de vento em polpa, os mercados estavam andando de vento em polpa, as pessoas estavam trabalhando, o desemprego estava um dos mais baixos da história, ou seja, tudo estava indo muito bem. Até que o governo fez o quê? Ele simplesmente decidiu puxar o freio de mão. Então, o que eu entendo que assim quão rápido foi ele pegar e desacelerar, porque as pessoas não estão trabalhando, vai ser a hora em que ele vai fazer o quê? Ele vai soltar o freio de mão e vai meter o pé no acelerador. Que é o quê, esse meter o pé no acelerador? É os incentivos que ele vai trazer para a economia pegar e andar de novo. Ele vai bater, ele vai nada mais, nada menos bater a chave de novo, né? E vai dar ignição na economia e vai pisar o pé no acelerador. E o país eu creio que o país vai dar uma alavancada muito boa, e eu creio que a gente vai ter chances aí de ter uma economia que estávamos vivendo há tão pouco tempo de volta forte. Nós estamos num país não só de primeiro mundo, mas numa das maiores economias aí do planeta. Com certeza, a gente vê pelas medidas rápidas que foram tomadas, não é? Foram medidas muito rápidas, assim, questão de dias. A gente está realmente despendendo um tempo lendo, porque todo dia uma notícia nova, sabe, Sandro? Então a gente tem que estar muito bem antenado aqui nos nossos e-mails, nos nossos meios de comunicação aqui entre o governo, para a gente poder se manter atualizado, porque todo dia eu chego aqui é uma coisa diferente. É todo verdade. dia. E temos que ver também a envergadura, né, Eliana? A envergadura dessa iniciativa do governo. Nós estamos falando aí de
Bilhões de dólares, nós estamos falando de dinheiro assim, nunca antes, 4 trilhões, 2 trilhões de dólares foram liberados como assistência para indivíduos, small business e hospitais. nunca Tá? antes Então, na história. ele voltou isso para casos que nem, por exemplo, o small business, aí nós estamos falando de 30 milhões de small business nos Estados Unidos. É uma quantidade bem razoável, né? O self-employed é em torno aí de 47 independent contractors, 47 milhões nós estamos falando. Então, Uau, ele atacou realmente os pontos que ele sabe que poderiam mexer muito, né, com a economia. Isso muito foi bom. bem interessante, essas É, medidas dele. graças a Deus, nós estamos aí nessa economia que é uma economia forte, é um país forte financeiramente, um país com grandes reservas também, e que os mercados também, né, dependem desse país. Agora, a gente já está quase chegando no finalzinho do nosso programa. Parece que acabamos de começar, né, Helena? Já estamos Pois aqui é, já muita há coisa para 50. falar, hein? Pois bem, estamos aqui 50 minutos nesse bate-papo aqui muito interessante. Olha, aprendi muito com você hoje, Eliana. Muito obrigado Obrigada. pelas informações que você pôde trazer, que você pôde compartilhar aqui com a gente. Os nossos ouvintes que estão aí, se você tiver alguma pergunta, você pode fazer a sua pergunta, ou se depois você perguntar também, pode deixar aí no chat desse vídeo, que a gente vai estar encaminhando as suas perguntas aí para a Eliana. E eu quero deixar mais uma vez dito, até pouco tempo a gente estava aí sem saber o que fazer em relação aos pagamentos, os pagamentos de cartão de crédito, os pagamentos de mortgage, e tá aí, ó, a Eliana trouxe uma informação muito valiosa. Se você acabou de chegar, dá uma olhadinha, depois a gente vai deixar aí o vídeo para você acessar, dá uma olhadinha no que ela falou lá atrás, é muito importante, é a solução que a gente tem para não precisar ficar sem pagar as nossas contas. Bem, Eliana, nós conversamos bastante, embora o tempo voou, né? E Passou eu rápido, hein? passou rápido. Mas eu quero o seguinte, eu quero dar a oportunidade para você falar um pouquinho de novo do seu business, falar o que você faz, dizer um pouquinho de você, dizer um pouquinho da onde você está também, onde as pessoas podem te encontrar e como que você pode ajudá-las, não só na área contábil, mas em todos os serviços. A gente vê que a sua empresa, o nome dela foi muito interessante, porque às vezes as pessoas falam assim, eu sou contadora, né? Mas o nome da sua empresa já fala tudo, ó. Innovation, Consulting and Management. Então aí são 3 áreas que você trabalha, mais a área contábil, que a gente precisa saber um pouquinho. Então, vou abrir agora a tela para você e você fica à vontade e eu volto daqui a pouco. Pode falar. Então, nós trabalhamos, né, essa parte de consultoria, nós tentamos dar essa consultoria para os nossos clientes na parte gerencial, principalmente, a parte contábil, na parte de preparação dos impostos, na parte de planejamento dos impostos, tanto do business quanto do pessoal. A gente vai sempre procura buscar informações de melhoria para o nosso cliente na questão de pagar menos impostos, porém dentro da lei, né, para que não tenha nenhum problema para nenhuma das partes. Esse é o nosso trabalho. Agora a gente está trabalhando em cima dessas aplicações de empréstimos do governo para o small business. Estamos verificando quais são os clientes que se qualificam nessas aplicações para que a gente possa dar total assistência para esses clientes. Então, esse é o nosso trabalho. Nós fazemos também aplicação de IT Number aqui, somos agentes do governo federal para aplicação de IT Number, temos também muitas aplicações aí por semana, porque a gente faz a validação dos passaportes aqui, a gente não precisa receber cópia certificada pelo consulado e nem precisamos mandar os passaportes originais para o governo, porque nós fazemos a validação aqui desses passaportes. E também fazemos preenchimento de documentação para imigração, né, aplicação de visto simples, também ajudamos nossos clientes.
a fazer aplicação de cidadania também, tá? Fazemos folha de pagamento. Então, são esses os serviços que nós prestamos. E estamos aí tentando ajudar também nossos clientes nas compras de casas, onde a gente tem algumas parcerias, como eu já tive com o Sandro, que foi um prazer trabalhar com ele, onde a participação do contador é muito importante nesse processo, porque o contador ele tem que saber bem os documentos que ele vai apresentar do seu cliente. E nós estamos localizados em Fall River, na cidade de Fall River, mas nós temos aí brevemente um outro escritório que nós vamos abrir na região de Weymouth, tá? Brevemente, estamos programando aí para maio, não sabemos ainda certamente, mas estaremos divulgando a data específica de abertura desse escritório. Vai ser o nosso segundo escritório na região de Weymouth. Então, primeira mão para vocês isso aí. Tá bom, obrigado, isso, Eliana. Mas olha só, gente, eu quero deixar também registrado aqui que a Eliana, o fato dela estar lá em Fall River, não quer dizer que você não possa fazer o seu imposto de renda com ela, se você não. Ela mesma acabou de dizer aqui, há poucos tempos, que ela faz imposto de renda pessoal lá do Texas, de Rhode Island, né, Eliana? Então, às vezes você pode estar falando assim, em Fall River, tal, você pode fazer o imposto de renda com ela, com certeza. Aproveita o telefone, liga para ela, ela tem toda uma estrutura para poder receber e trabalhar com a sua companhia e receber também os papéis que ela precisa para fazer os seus impostos de renda. Eliana, foi um prazer grande estar aqui com você, tá? Eu quero dizer para os ouvintes também que eu já trabalhei com a Eliana, então a gente está aqui, ela aceitou esse convite meu com carinho, com a pressão. Nós já trabalhamos juntos, temos clientes em comuns também, e foi uma parceria assim muito grande, foi um trabalho muito legal. É muito importante quando a pessoa com quem você trabalha, ele é um colega de trabalho, né? Há pouco tempo eu estava com outro amigo aqui, que ele era também um loan officer, e a gente estava conversando que não importa que às vezes você possa estar até mesmo no mesmo ramo, que nem era o meu caso e o caso dele de mortgage. Mas é muito importante o quê? A amizade que existe entre os profissionais. Às vezes a gente vê o pessoal naquela competição toda aí, mas quando você encontra pessoas assim que nem você, Eliana, que trabalha, é parceira, entendeu? E tá ali junto para que o cliente saia satisfeito e o cliente consiga aquilo que ele está procurando, todos nós envolvidos nessa transação só temos a ganhar. Então, eu quero dizer para você que é muito bom trabalhar com a Eliana. Então, se você é cliente da Eliana, você pode sim vir trabalhar comigo, que a gente tem um relacionamento muito bacana. E você que me conhece também, pode procurar a Eliana aí no 508-536-9495. Ela é uma grande profissional. Toda vez que eu liguei para ela, quando a gente estava trabalhando em comum, com um cliente em comum, falava, Eliana, preciso de um documento assim, assim. Ela foi muito rápida em dispensar essa documentação. Isso é uma das coisas mais importantes, Eliana, para nós loan officers, que é justamente ter esse acesso ao contador e o contador poder pegar e entregar a documentação para a gente, que a gente está naquela correria. O loan precisa fechar, o underwriter precisa de um determinado documento, e quando você não tem essa parceria, né, você tem que ficar ali implorando, pelo amor de Deus, traga o meu documento. E com você não, com você tem sido sempre bacana, você sempre muito rápida, sempre prestativa, sempre disponível também no telefone. Então, gente, uma grande profissional, por isso que você está aqui hoje com a gente, e é um prazer para mim. Então, você que quer fazer o seu mortgage, você que está querendo aí fazer um refinanciamento, me liga, 857-615-0836, o telefone que está mostrando aí. Meu nome é Sandro Pancini. Para alguém que está olhando, Eliana Pazzini, Sandro Pancini, nós não somos parentes, mas nós nascemos na mesma cidade. Eu descobri que a Eliana é paulistana também, né? Veio lá de São Paulo. Aí, São Paulo. E tem gente que é paulista, nós somos paulistanos, né, Eliana?
Ou Pois você é é. paulista? Eu acho que é só quem é de São Paulo que vai entender essa brincadeira agora aí. Então, gente, Exatamente. foi um prazer mais uma vez, Eliana, de estar aqui com você. Obrigado mesmo pelo seu convite. E você que está nos ouvindo, pode deixar aí, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Mortgage Exposed. Você pode deixar suas perguntas aí que a gente vai encaminhar para Eliana. Então, boa noite. Muito obrigado aí para você que esteve aí conosco até esse momento. Eliana, vou deixar você fazer o tchau. Obrigada, Sandra. Agradeço todo mundo que participou. Obrigada também pelo convite. Foi um prazer estar aqui e poder esclarecer as dúvidas. Muito E estou obrigado. à disposição também, né? Para fazer outras parcerias aí, trabalharmos mais juntos. Vamos sim, a gente vai fazer outras lives, com certeza. Então, uma boa noite para você, uma boa noite para todos. E essa foi mais uma edição do Mortgage Exposed.